Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje é a parte 2 sobre o tema Os Espanhóis na América. Hoje a gente vai falar sobre a destruição do Império Inca e da resistência indígena. Bora começar! Bom galera, fazendo uma retomada rápida da aula passada, você viu como é que os espanhóis utilizaram de algumas estratégias para dominar alguns povos indígenas. Na aula passada você viu que eles se aliaram a alguns povos, povos indígenas, inimigos de outros povos indígenas, e aí eu consigo derrotar esse segundo povo. Depois desse segundo povo derrotado, eu vou lá e derroto o primeiro, aquele que eu tinha feito uma aliança. Isso aconteceu entre os Tainos e os Caraíbas, e a gente falou também dos astecas, né? Porque os espanhóis, com Hernán Cortés, se juntaram aí com a galera de Tlaxcala, vão derrotar Tenochtitlan, vão derrotar os astecas e depois vão dominar toda a galera aí da Mesoamérica. Hoje a gente vai falar sobre os incas, como é que eles destruíram esse império. Bom, na página 115, no primeiro parágrafo, ele fala que na América do Sul, os domínios do Império Inca se espalhavam por regiões dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile, que é o que você está vendo aí no mapa. Então é a costa oeste da América do Sul e os espanhóis vão chegar nessas regiões. O texto fala que reunindo diferentes grupos indígenas, o império mantinha-se principalmente por meio de acordos com lideranças étnicas e da cobrança de impostos, ou seja, os incas tinham um vasto império, um vasto domínio sobre essa costa, sobre essa região litorânea do lado oeste da América do Sul. Aí o segundo parágrafo fala que a configuração de estados com características imperiais gerou conflitos pelo trono. Foi o que aconteceu na sucessão do imperador Huayna Capac. Seus filhos, Atahualpa e Huáscar, disputavam violentamente o poder quando os espanhóis chegaram na região em 1532. O que o segundo parágrafo acabou de falar para você? Quando os espanhóis chegam para dominar, eles descobrem que o Império Inca já estava em conflito, mas um conflito interno, porque o Sapa Inca, o imperador, Huayna Capac, tinha morrido, e aí os filhos começam a brigar pelo trono. Claro que os espanhóis vão utilizar disso como uma estratégia de dominação, e você já vai entender como é que foi feito isso. Antes de continuar, no terceiro parágrafo da página 115, só lembra que a dominação sobre os astecas foi feita sob o comando de um cara chamado Hernán Cortés, ou Hernando Cortés. Já sobre a dominação inca, que você está vendo nas imagens, não é de Hernán Cortés. A dominação foi feita sob o comando de um cara chamado Francisco Pizarro. É o que o terceiro parágrafo vai te contar. Diz assim: sob o comando de Francisco Pizarro, os espanhóis aproveitaram-se da situação que os irmãos estavam brigando pelo trono e investiram contra esse império que estava tendo uma briga interna. Na cidade de Cajamarca, ao norte de Cusco, capturaram Atahualpa, um dos filhos, acusaram-no de ter matado seu irmão Huáscar e condenaram à morte por estrangulamento. Então eles utilizam essa briga interna como justificativa para que um deles seja morto. E aí o outro vai ser facilmente dominado. E só que antes de estrangular o Atahualpa, que daqui a pouco vai aparecer aí uma imagem da morte desse homem, eles cobraram uma quantia exorbitante de ouro e de prata como resgate. Ou seja, eles fizeram o assalto primeiro, né? Eles fizeram a extorsão primeiro, para depois fazer o assassinato desse líder inca. E aí o quarto parágrafo vai te contar que os espanhóis também tiveram apoio de outros povos indígenas, assim como os espanhóis tiveram apoio dos Tlaxcalas contra os astecas, aqui os espanhóis terão o apoio dos Huancas, um outro povo indígena que era contra o povo Inca. No quarto parágrafo, então, diz assim: com apoio de povos indígenas rebelados contra a dominação Inca, os espanhóis tomaram as cidades de Cusco e de Quito, que são cidades históricas que você tem lá no Peru. E em 1535, Pizarro fundou a cidade de Lima, futura capital dos domínios espanhóis nos Andes Centrais, e a cidade de Lima, até hoje, é a capital do Peru. Então, voltando ao tema, a pergunta central, que diz assim: que estratégias os espanhóis utilizaram para conquistar os impérios Azteca e Inca? Bom, sobre os astecas, como estratégia, eles utilizaram essa briga interna que estava acontecendo para fazer uma manipulação dessa jogada e também tiveram apoio aí de povos indígenas que não gostavam dos incas, como é o caso dos Huancas.
Já na página 116, para finalizar esse tema, a gente tem que falar um pouquinho de como que esses indígenas resistiram. Eles não se entregaram num curto período de tempo, não foi bem assim. Então, o primeiro parágrafo fala o seguinte: muitos povos indígenas resistiram à dominação dos espanhóis durante décadas. Em 1537, o líder inca Manco Cápac e os seus seguidores, que você está vendo aí nas imagens, após um ano de cerco a Cusco, a antiga capital inca, refugiaram-se na região de Vilcabamba, ou seja, eles saem de uma cidade e vão para uma outra fazer a resistência. Dali o grupo promoveu sucessivos movimentos de resistência ao domínio espanhol, ou seja, teve tentativa de recuperar o poder, mas acabou não sendo possível. No segundo parágrafo, diz que essa resistência inca, lá em Vilcabamba, chegou ao fim com Tupac Amaru, que você está vendo aí na imagem. Ele foi derrotado pela expedição do vice-rei espanhol Francisco de Toledo, que havia declarado guerra à cidade. Então, teve resistência, teve momento aí de tentar segurar esse avanço espanhol, mas acabou não dando certo. O texto continua, fala que Tupac Amaru foi capturado e decapitado, ou seja, cortado sua cabeça pelos espanhóis na praça central de Cusco, ou seja, esse ato simbólico era para mostrar um recado para a população inca. Não tentem fazer o que ele fez, senão o seu destino será o mesmo. Então, eles decapitaram o líder inca na praça de Cusco, que é uma cidade histórica lá do Peru. E aí o texto continua, fala que diante de uma multidão de indígenas, para servir de exemplo à população, que foi o que eu acabei de te falar. Já no parágrafo 13 e 4, ele vai falar não da luta armada, não da resistência violenta, mas da resistência pacífica que também aconteceu. O parágrafo 13 diz assim: além da luta armada, os indígenas também reagiram de forma pacífica ao domínio espanhol. Em várias situações, muita gente se entregou ao alcoolismo, se entregou ao silêncio, né? Você se entrega a uma melancolia muito profunda, ou também à indolência, né? O não respeito espanhol, por exemplo. E também recusaram aceitar ideias, objetos e crenças dos conquistadores. Tudo isso acabaram, de uma certa forma, frustrando as expectativas dos espanhóis em impor o seu domínio. Ou seja, eu não aceito essa dominação, eu não aceito essa imposição colocada sobre as minhas crenças, sobre as minhas ideias. Então, aconteceu isso também, além de sucessivas lutas que a gente viu anteriormente. E no quarto parágrafo ele fala um negócio chamado de Taquiongo. Diz assim: um importante movimento pacífico de resistência surgiu em Huamanga e espalhou-se pelo norte do Peru. O Taquiongo, também chamado de enfermidade da dança, que era o seguinte: o texto mostra que esse movimento pregava que era preciso dançar constantemente, ou seja, fazer uma cerimônia com dança para que os huacas, que eram os deuses andinos, despertassem e vencessem o deus cristão. Vamos lembrar aqui que o espanhol era católico, ele vai impor a religião católica sobre os incas, mas nesse movimento chamado de Taquiongo, eles resistiram fazendo danças, cerimônias religiosas, para que os seus deuses incas se rebelassem contra o deus cristão. Uma forma que eles encontraram aí da religião formar um certo apoio, né, ter uma estrutura de resistência contra o domínio espanhol. E aí o texto continua, fala que esse movimento foi reprimido e a galera, né, os seus líderes do movimento Taquiongo foram punidos com chicotadas. Ou seja, não faça isso, a religião que vocês estão aí promovendo está errada. E por fim, mais um movimento de resistência pacífica, só que dos indígenas mapuches, mais ao sul do Chile, que você está vendo aí nas imagens. Diz assim o penúltimo parágrafo: mais ao sul, os indígenas mapuches, também conhecidos como araucanos, encabeçaram uma longa resistência aos espanhóis, da qual saíram vitoriosos, ou seja, uma resistência que acabou dando certo. Em sua luta contra os conquistadores, os mapuches aperfeiçoaram suas armas e se apropriaram de uma prática espanhola, a utilização de cavalos. Então eles têm uma ferramenta a mais aí nessa resistência contra a dominação espanhola. E por último parágrafo ele fala que a resistência dos mapuches ao domínio espanhol teve seu momento de maior explosão entre 1550 e 1696. Depois disso, os enfrentamentos se tornaram esporádicos, predominando entre eles acordos comerciais e negociações de fronteira. Ou seja, pessoal, o tema de hoje ele quer te mostrar
fazendo um resumão da aula de hoje, que primeiro, a destruição do Império Inca foi feito de uma forma que o conflito interno pela sucessão do trono fosse manipulada e os espanhóis dominassem em geral. E por último, né, na página 116, ele mostra que essa resistência aconteceu. Não foi fácil para os espanhóis dominarem essas regiões, dominar, por exemplo, os Incas. Houve resistência pacífica, houve resistência armada, mas, dando um spoiler aí dessa história, os espanhóis vão dominar muitas terras indígenas e, a exemplo disso, a gente vai trabalhar mais para frente como é que esses vice-reinos vão se formar aqui na América do Sul e na América Central. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.